Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também se poderá contar a tua semente. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E mudou Abrão as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 13 nos ensina sobre escolhas, caráter e confiança em Deus. Diante do crescimento material e da contenda entre os pastores, Abrão poderia ter exigido prioridade, mas escolheu a paz. Ele abre mão do direito de escolher primeiro, porque confiava que a provisão vinha de Deus, não da terra. Ló, por outro lado, escolhe com base no que os olhos veem. A campina parecia fértil, próspera e atraente, mas o texto já revela que aquela região estava espiritualmente corrompida. Este capítulo nos alerta que nem toda escolha aparentemente boa é segura espiritualmente. Quando Ló se afasta, Deus fala novamente com Abrão. A promessa se amplia, a visão se expande e Deus reafirma que a herança não depende da pressa, mas da obediência. Abrão aprende que quem confia em Deus não perde ao ceder, e quem coloca o Senhor em primeiro lugar nunca fica sem direção. Gênesis 13 nos lembra que decisões tomadas com fé trazem paz e promessas duradouras, enquanto decisões guiadas apenas pela aparência podem levar a caminhos difíceis. Confiar em Deus é escolher com os olhos da fé, não apenas com os olhos naturais. Gênesis, capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birsa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. E no 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Parã,
que está junto ao deserto. Depois tornaram, e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugindo os reis de Sodoma e Gomorra, caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou-o a Abrão, o hebreu. Ele habitava nos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. E estes eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu parente estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e feriu-os, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e também tornou a trazer a Ló, seu parente, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Então saiu o rei de Sodoma ao seu encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada aceitarei, senão o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre. Estes tomarão a sua parte. Gênesis capítulo 14 revela que a fé verdadeira não se limita à vida espiritual, mas também se manifesta em atitudes práticas. Abrão, ao saber que Ló foi levado cativo, não hesita em agir. Ele arrisca, enfrenta reis poderosos e vence, mostrando que quem anda com Deus não luta sozinho. A vitória de Abrão não vem de força militar, mas da mão de Deus. Isso fica claro quando ele encontra Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ao entregar o dízimo, Abrão reconhece que sua vitória e provisão vêm do Senhor. Ele honra a Deus antes de qualquer benefício pessoal. A recusa de Abrão em aceitar os bens do rei de Sodoma revela seu caráter. Ele não permite que sua prosperidade seja atribuída a homens, mas somente a Deus. Gênesis 14 nos ensina que quem confia no Senhor age com coragem, honra a Deus com gratidão e preserva sua integridade mesmo após grandes vitórias. Este capítulo nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que conquistamos, mas em quem reconhecemos como fonte de tudo. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. E disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado descendência, e um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus,
e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra em herança. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E aconteceu que, pondo-se o sol, sobreveio um profundo sono a Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse o Senhor a Abrão: sabe certamente que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à servidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a que servir, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E na 4ª geração tornarão para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno fumegante, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e ao Queneu, e ao Quenezeu, e ao Cadmoneu, e ao Eteu, e ao Ferezeu, e aos Refaíns, e ao Amorreu, e ao Cananeu, e ao Girgazeu, e ao Jebuseu. Gênesis capítulo 15 revela um dos momentos mais profundos da caminhada de fé de Abrão. Deus se apresenta como escudo e recompensa, mostrando que a maior promessa não está apenas em bens ou terras, mas na própria presença divina. Abrão expõe suas dúvidas, seus medos e sua espera. Ele não esconde suas perguntas, e Deus não o repreende por isso. Pelo contrário, o Senhor responde com promessas claras e leva Abrão a olhar para além de si mesmo, para um futuro que só pode ser alcançado pela fé. Quando Abrão crê, sua fé lhe é imputada como justiça. Isso mostra que o relacionamento com Deus sempre foi baseado na fé, não em obras. A aliança selada por Deus confirma que as promessas não dependem do esforço humano, mas da fidelidade divina. Gênesis 15 nos ensina que fé verdadeira confia mesmo quando o cumprimento parece distante. Deus cumpre o que promete no tempo certo, e aqueles que creem podem descansar, sabendo que Ele é fiel para guardar suas promessas.